Isso aqui a gente eu já tinha pedido para vocês fazerem, em casa, mas se vocês não tiverem feito, vocês vão dar uma lida rápida nessa transcrição aqui, ó. Vocês já fizeram ou não? A leitura? Vai para um Sieben? Aham, isso. Ich habe gemacht. Tá. Ja. Essa transcrição aqui, ó, lê ela rapidinho e marca as preposições que vão com os verbos. Lendo isso rapidinho, vocês acham, tá? Maravilha. Mit, Eram umas que eu consegui fazer ouvindo, mas só as que eram bem marcadas, assim. Tem umas falam que. muito rápido. É. Bom, podemos olhar? Tem. Ja. Ok. Então, hören Sie noch einmal die Veranstaltung Tipps des Uniradio Sinnaufgabe 2.1. Ergänzen Sie in den folgenden Sätzen die Präpositionen. Então, esse é o mesmo áudio que a gente já tinha escutado umas aulas atrás. Aí a transcrição estava ali, né? E a proposta é procurar as preposições que estão nos verbos, né? Que vão com os verbos. Ich beginne mit, eu Mit, começo com. Ich beginne mit den Highlights aus der Rubrik Sport. Eu começo com os destaques da área de esportes, né? Aber reserviert schnell oder ihr müsst lange auf. auf einen freien Platz warten. Mas reservem logo, reserviert schnell oder ihr müsst lange auf einen freien Platz warten. Ou vocês precisam esperar muito tempo por uma vaga, por um lugar vago. É, então, warten auf, beginnen mit. Möchtet ihr mitlaufen und bei unserer Isso. Studienmannschaft mitmachen? Vocês querem correr junto ou participar da nossa equipe de estudantes? É. Bei, Mitmachen bei, né? mitmachen bei oder mitlaufen bei, né?
Vocês querem correr junto ou participar da nossa equipe de estudantes? Dann denkt bitte Denke, Dann denkt bitte an eure Anmeldungen. Então pensem na inscrição de vocês. Denken an. Bei Regen fällt das Open-Air-Kino aus. Hoffen wir also auf. auf viele trockene Montage. Em caso de chuva, o cinema a céu aberto está cancelado, fällt aus. Ja? Hoffen wir also, hoffen auf, esperar por, né? Hoffen wir also auf viele trockene Montage. Esperamos então por muitas segundas-feiras secas, né? É, Uma dica, quando os verbos têm geralmente às vezes o mesmo sentido, por exemplo, warten auf, esperar por algo ou alguém. Usa a preposição warten auf. Já hoffen, que é esperar também, mas no sentido de esperança, de expectativa, né? De fé. Hum, Você também usa a preposição auf, e o mesmo caso, no caso accusative. Então ajuda bastante, às vezes, você pegar verbos que têm sentido parecido e colocar que são com a a mesma mesma preposição, preposição. porque geralmente é o caso, tá? Por exemplo, além desse aqui, hoffen auf e warten auf, você ainda tem sich freuen auf. Sich freuen auf do alemão seria o equivalente ao look forward to, né? Ter expectativa em relação a algo, estar ansioso para algo acontecer, né? Então esses três eles compartilham da mesma preposição. Hoffen auf, warten auf e sich freuen auf, né? Eles estão no mesmo campo semântico de esperança, expectativa, fé, né? Esperar algo acontecer, um momento acontecer. Die Ausstellung könnt ihr bis Ende des Sommersemesters kostenlos besuchen und dort Mit, mit den Absolventen über, über ihre Arbeiten sprechen. A exposição vocês podem frequentar até o fim do semestre de verão, de graça, kostenlos, und dort mit den Absolventen über ihre Arbeiten sprechen. E falar lá com os formandos, né? Com os graduandos sobre seus trabalhos. Mit jemandem, com alguém, über etwas sprechen. Falar com alguém sobre algo. Sprechen mit einer Person über etwas. Falar com uma pessoa sobre algo, né? Aqui a explicação. Sie kennen schon Akkusativ und Dativ-Objekte. Vocês já conhecem o acusativo e o dativo, objetos, né? Es gibt aber auch noch Präpositionalobjekte. Mas também tem objetos da preposição, objetos preposicionais. Ich beginne mit dem Spiel. Eu começo com o jogo. Die Verben beginnen mit Die Verben beginnen mit warten auf oder denken an sind Verben mit festen Präpositionen. Os verbos beginnen mit começar com warten auf, esperar por e denken an, pensar em são verbos com preposições fixas, sind Verben mit festen Präpositionen. Das heißt, man benutzt diese Verben mit Präpositionalobjekt. Significa que você usa esses verbos com objeto preposicional. Die Präposition bestimmt den Kasus von Objekt. A preposição determina o caso do objeto. Zum Beispiel, por exemplo, beginnen mit plus Dativ.
Então, se você tiver beginnen mit, o que vem depois, como complemento da preposição, é um dative. Ok? Nur bei den Wechselpräpositionen muss man den Kasus mitlernen. Só no caso de preposições cambiáveis, né, que são aquelas que vão com um caso ou outro, você precisa aprender junto o caso, né? Den Kasus mitlernen. Zum Beispiel denken an plus Akkusativ, ich denke an dich. In Kapitel 14 lernen Sie noch mehr dazu. No capítulo 14, vocês vão aprender mais sobre isso. Ok, então algumas preposições elas são típicas do dative, outras preposições são típicas do accusative, e por fim você tem as Wechselpräpositionen que vão com um ou com o outro a depender de cada verbo, né? Então aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Hum, Melhor eu. Tenho certeza que vocês já viram essa imagem aqui, né? Já? Ja. Ok. Quais são as preposições com accusative? Bis, até. Por isso que você Von. diz bis nächste Woche, até semana que vem, né? Ja. Ohne, sem, né? Für, por ou para, depende de cada verbo ou frase. Für dich seria para você. Danke für das Essen, obrigado pela comida, né? Aí depende, por, para. Durch, durch seria o through do alemão. Durch é o através, né? Ok? Mhm. Gegen, contra. E seria ao redor ou preposição de horário também, né? 20 vor 10, às 9h40, né? Ok, agora as preposições do dative. Ab é a partir. Então, assim, a partir de amanhã eu tiro férias. Ab morgen mache ich Urlaub. Né? Ou a assinatura a partir de 100 euros. Das Abonnement ab 100 Euro pro Monat. Ja? Zu é em direção a. Außer é fora, ok? Tipo, você vê quando algo está quebrado, assim, außer Betrieb, fora de funcionamento, ja? Ou talvez außer Kontrolle, por exemplo, fora de controle, ja? Bei, ah, na companhia de alguém ou junto de alguém, ja? Nach é depois, pode ser para também no sentido de cidade ou estado com nome próprio, né? Nach Berlin, nach São Paulo, nach München, ja? E pode ser depois também, se for uma preposição de tempo, né? Então, por exemplo, was macht ihr nach dem Deutschkurs? O que vocês vão fazer depois do curso de alemão? Was? Vielleicht rennen. Ja, vielleicht gehst du joggen, ja? Gehst du Ja, laufen, joggen, ja, Ich, joggen. besser. ich gehe Von, nach, vai, pode falar. ich gehe nach Supermarket. Ok. Ok, não seria nach aqui. Eu disse depois da aula, né? Nach dem Deutschkurs gehe ich in den Supermarkt. In den, In den in den. Supermarkt, isso. Esse nach com direção é só em nome próprio, tá? Ah, Ok? Nome de... supermarket não é nome próprio. Não, não é nome próprio. Nach Nome Carrefour, genérico. pronto. Ok, aí pode ser. Aí pode ser. Von é de, da, né? De, da, do. Posse, né? Indica posse. Aus
tem dois usos para aus, local de origem, ou do que é feito, né? Der Tisch ist aus Holz, né? A mesa é de madeira, né? Der Wecker, der Wecker, o despertador, ist aus Plastik, né? Ja. E aquilo que você aprende lá no Alemão Zero. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Italien, né? Ich komme aus der Schweiz. Beleza. O local de origem é o material do que é feito. Aus, mit, com. Aí é mit é com no sentido de companhia mesmo, ou de meio para, né? Ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit der U-Bahn, ja? Ok? Ich Ok. reise mit dem Boot, eu viajo com o barco, ja? Gegenüber, gegenüber é do lado oposto, ok? De frente para, basicamente, né? E seit é desde, ou há tanto tempo, ok? Essas são as preposições com dative. Essas preposições Aus aqui, bei mit nach von zu. aus bei mit Hum. nach, seit von zu, ja. Aus Uhum. bei mit nach, seit von zu, Von zu, seit von bei zu. von zu. Immer mit dem Dativ, immer mit dem Dativ, dem, der, den, dem, der, den. Ah, é isso mesmo. Essa música todo mundo conhece, né? Todo mundo É. que estuda alemão e... Hofudog, do Aham, acusativo. aham. Yeah. Essas aqui são as preposições complicadas, porque elas estão em vários verbos e cada caso é um caso. E geralmente você aprende a preposição de acordo com o verbo, tá? Ou a preposição de acordo com a pergunta, que é um outro jeito de aprender também, né? É... Wohin stellst du das Sofa? Onde você coloca o sofá? Ich stelle das Sofa äh, vor das Fenster. Ich stelle das Sofa vor das Fenster. Aí seria wohin na pergunta, então é for mais accusative, né? Porque o verbo stellen é accusative. E wohin na pergunta wohin é accusative também. Então por isso eu já sei que é for mais accusative. Mas eu posso usar um for que é dativo, por exemplo, Angst. Angst é medo, né? Angst haben é ter medo. Aí, ter medo de aranha, ter medo de cobra, seria Ich habe Angst vor Spinnen und Schlangen. Ja? Ich habe Angst vor Spinnen und Schlangen. É, eu tenho medo da crise. Aí seria die Krise, mas numa frase com medo seria Ich habe Angst vor der Krise. Ok? Beleza, então é isso. Aqui, cada caso é um caso e você geralmente tem que ir memorizando aos poucos. Eu chamo essa estratégia de Lego, tá? Você aprende um verbo com uma preposição e um caso, tudo junto. Então você sabe no Lego que para formar um castelinho você vai precisar de torres. Então, o que seria a torre? Vamos dizer que é a preposição. E aí você precisa de um portão grande. Aí isso seria o verbo. Aí você precisa da base, né? Sei lá. Aí isso seria o caso, né? Algo assim, ok? Isso seria o Lego. Você precisa um verbo, vai precisar do caso, da preposição, né? E é isso. Ok. Então aqui foi concluído esse pedaço. Aqui é como você vê as coisas num dicionário, né? Então aqui, ó. Sehen Sie sich den Eintrag aus dem Online-Wörterbuch an. Veja a registro, a entrada do dicionário online. Welche festen Präpositionen hat das Verb? Qual preposição fixa tem o verbo? Kommt nach der Präposition ein Dativ oder Akkusativ? Vem depois da preposição um dativo ou um acusativo? Ergänzen Sie anschließend und suchen Sie die weiteren Verben im Wörterbuch. Procure no fim, né,
o- os outros verbos no dicionário. Então vamos ver aqui, ó. Tá, weitere Wörterbücher, English, Deutsch, né? Verbs. To laugh about something, né? To laugh at something, someone, né? Isso no inglês. Aí a preposição em inglês é laugh about, laugh at, né? Em alemão seria über etwas lachen, über jemanden lachen. E aqui então é accusative. E como que eu sei que é accusative? Por causa desse pronome aqui, ó. Jemanden. Bom, vocês sabem que a marca de accusative é um EN, né? Ok? O pronome jemand, alguém, ele pode ser declinado. Então ele pode adquirir as seguintes formas. Deixa eu colocar aqui. Os pronomes jemand, alguém. O pronome niemand, ninguém. Aí, jemand é se for sujeito. Jemand ruft mich an. Alguém está me ligando. Niemand hat mich gesehen. Ninguém me viu. Ja? Mas e agora se eu quiser inverter jemand e niemand para o accusative? Seria ich rufe jemanden an. Vou ligar para alguém, né? Eu não vi ninguém. Ich habe niemanden gesehen. Então, quer dizer, pronome jemanden indica accusative, ok? E o pronome niemand aqui indica accusative também. E esses pronomes, se eles fossem dative, como é que eles ficariam? Aí vamos pegar aqui um verbo que é dative, por exemplo, helfen, ja? Ich helfe jemandem. Eu ajudo alguém, né? E eu não ajudo ninguém. Como é que seria? Ich helfe Niemanden. niemandem. Ok? E o verbo determina o caso. Então, o verbo determina o caso e os pronomes serão declinados de acordo com isso. Ó, o dicionário que eu recomendo para vocês usarem é sempre o Leo, que eu acho muito bom mesmo. Muito melhor do que vários dicionários de papel que eu já tive ao longo dos anos. Então, vamos pegar aqui um verbo, por exemplo, warten. A gente acabou de ver. Warten. Olha como aparece, ó. Auf jemanden warten. Ok? Ja? Ja. Então é um verbo de accusative, né? Ich warte auf dich. Ja? Agora vamos pegar um verbo de dative. Por exemplo, pode ser vertrauen. Olha como fica diferente, ó. Jemandem com M, vertrauen. Ja? Ich vertraue dir. Eu confio em ti. Confio em você. Ok? Ich vertraue dir. E como que eu sei? Por causa do M aqui no final. Beleza? Soweit, so gut? Até aqui tá bom? Weit- Ja. Tá bom. Agora vocês vão tentar descobrir aí no dicionário de vocês a preposição desses verbos aqui. Acho que vai ser a última coisa que a gente vai fazer por hoje. Se Okay. já souber, pode me falar que a gente ganha um tempinho a mais. Waren, Sativ. Lachen acusativo, preposição über, né? Über. Ja. Die, Auf. die Kinder lachen über den Clown. As crianças riem do palhaço. Die Kinder lachen über den Clown. Hum. Fragen über também? Nein, Nein? nein.
Aufhören mit Aufhören mit, ja, genau. Tive. fragen. Por que fragen? Fragen. Que fragen não pode ser über? Seria fragen nach, perguntar por alguma coisa. Fragen, né? Isso. Ou fragen an, perguntas para Ah, alguém. Ok? Fragen an é mit Akkusativ. uhum. Fragen nach, perguntar por é Dativ. Ja? Dativo. Träumen von. Träumen von, genau. Träumen Excelente. von, Dativ. Discutirem über. Diskutieren Person, a pessoa com quem se discute, então é discutieren. Mit. Positivo. Diskutieren mit, aha. Diskutieren Sache, Sache é o tema, a questão, a coisa. Über. Não? Über, Acusativo. ja, Über. über Akkusativ. Diskutieren mit jemandem, Dativ, über etwas, Akkusativ. Então vamos colocar as formas desses verbos aqui na nossa bloquinho de notas aqui. Lachen, peraí, über etwas oder jemanden, Akkusativ, lachen. Isso seria o Lego, né? Ich Uhum. lache über dich. Eu rio de você. Ok, qual que é o próximo ali? É Aufhören. aufhören. Mein Vater hört mit dem Rauchen auf. Aí o meu pai tá parando de fumar, né? Mit etwas mit etwas Dativ. Aufhören. Qual que é o próximo ali? Fragen. Fragen. Ich frage nach dem Zug, äh, nach dem Abfahrt, nach der Ankunftszeit. Eu pergunto pelo horário de chegada, né? Aí seria nach etwas oder jemandem plus Dativ plus aufhören. Lembrem-se que aufhören é um verbo, um trembas verbo, ok? Qual que é o próximo? Próximo é träumen von. Ja, Träumen. träumen von. Von jemandem oder etwas träumen. Sonhar com algo ou alguém. Plus dative. Letzte Nacht habe ich von dir geträumt. Noite passada sonhei contigo. O próximo é diskutieren. Uhum. Esse é mais fácil. Mit jemandem plus dative plus über etwas plus Akkusativ diskutieren.
Ich diskutiere mit meinem Onkel über Politik. Eu discuto com meu tio sobre política, né? E aí azedou o clima do Natal da família. Ja, genau. Deixa eu só corrigir aqui. Von jemand plus Dativ, träumen. E é isso que eu chamo de Lego, tá, gente? Essa arquitetura aqui. De preposição mais caso mais verbo. Ok? Eu vou mandar para vocês uma listinha. A Dora acho que já até tem essa listinha. Mas pode mandar de novo. É. Nunca ah, é demais. isso aqui vocês vão aprender aos pouquinhos, tá? É uma lista longa com vários verbos. Tem uns aqui que raramente vocês vão usar também. Mas tem sempre um exemplo de frase, o caso. Quando tem duas preposições, às vezes tem diferença de sentido. Então você tem que prestar atenção no que está dizendo a frase para tentar entender qual é o sentido que a preposição atribui ao verbo, né? Aqui tem alguns que a gente já conhece, ó. Achten auf, plus acusativo. Uhum. Achte besser auf deine Gesundheit. Presta mais atenção na sua saúde, né? Atente-se para a sua saúde melhor, né? Atente-se mais para a sua saúde. Ou, por exemplo, é, antworten auf, por exemplo, é bem clássico também. Antworten auf plus acusativo. Porque antworten é um verbo com dativo, geralmente. Ich antworte dir, né? Ich antworte Ihnen. Eu respondo ao senhor, eu respondo a ti, né? Mas se for responder algo, ou você vai usar antworten auf e acusativo, ou você usa o verbo transitivo direto beantworten. Ich beantworte all diese Fragen. Eu respondo todas essas perguntas, né? Ou Bom, aqui, antworte bitte auf meine Frage. Ja, aufhören mit, aqui, ó. Hört jetzt mit der Streiterei auf. Aufhören mit Dativ. Parar com a brigaiada, parar com a discussão aí. Tá? Ok? Ok. Alguns outros aqui úteis. Por exemplo, bestellen bei, pedir em algum lugar, né? Er hat das Sofa bei einem Möbelhaus bestellt. Ele encomendou o sofá numa casa de móveis, ja? Ok? ok. Ou aqui às vezes é quando tem sentido, dois sentidos diferentes, ó. Wir beten für dich, a gente reza por ti, não? Mas quando é beten zu, é rezar para uma divindade, para algo superior. Viele Menschen beten in Not zu ihrem Gott. Então você diz, ich bete zu Jesus, ich bete zu Allah, ja? Ich bete zu Buda, ja? Mas se for rezar por alguém, aí seria ich bete für dich. Okay, das ist eine ganz lange Liste von Verben. Legal. Ah, die Decorar solltet para a próxima ihr aula. Nein, nicht für die nächste Stunde. Nein, não é para a próxima aula, não. Mas vocês podem ir aprendendo isso aos poucos. E na próxima aula a gente joga jogos com isso, tá? Ok. Ok? Então Ok. é isso. Also, bis zum Bis nächsten dann. Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Schönes Wochenende. danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Berlin, Deutschland. Wien, Österreich. Bern in der Schweiz. Deutsch lernen. Geschichte und Literatur. Kunst und Kultur. Essen und Trinken. Das ist kein Deutsch mehr. Das ist kartoffelisch. Mit Paulo Machado.